Fala pessoal, eu sou o Igor e neste vídeo eu quero mostrar para vocês o unboxing do Google Pixel 6a comprado no AliExpress. Bom, antes de eu abrir aqui a caixa desse smartphone com vocês, eu quero deixar algumas informações sobre a compra do Pixel 6a no AliExpress. Eu realizei o pedido dele no dia 11 de 11 de 2022 e a entrega foi feita no dia 27 de 12 de 2022, ou seja, levou aí 46 dias corridos para a entrega desse smartphone aqui. Porém, tem uma observação, na loja que eu comprei, inclusive eu estarei deixando os links da descrição desse vídeo caso você tenha interesse em adquirir, tanto do 6A quanto do 7 e do 7 Pro, eles possuem lá dois tipos de envio. O primeiro deles é o envio imediato, que você realiza a compra do smartphone, após constar o pagamento para eles, eles já encaminham para você o smartphone, ou no caso então a outra opção é você realizar a compra e aguardar um período de 30 dias para que eles enviem o aparelho. E foi essa opção que eu escolhi. Obviamente que se você escolher pela opção que leva os 30 dias, o smartphone ele fica um pouco mais barato. Então cabe você aí decidir se você quer receber o quanto antes o smartphone. Uma outra informação importante é que esse aparelho aqui ele não foi taxado, mas isso nós já sabemos que é questão de sorte. Então ele saiu para mim o preço de R$2.000. Na descrição tem os links para compra, obviamente que o preço pode estar um pouco diferente, porque faz um tempo já que eu fiz o pedido desse smartphone aqui. E uma outra observação que vocês precisam se atentar é que existe a versão japonesa e a versão dos Estados Unidos desse smartphone aqui, tá? A única diferença é que na versão japonesa você não consegue desligar o som da câmera, aquele clique que faz o smartphone quando você bate a foto. Então você não consegue desativar este som na versão japonesa. Já na versão dos Estados Unidos, isso você consegue, não tem problema nenhum. Uma outra informação extremamente importante agora, não só para o Pixel 6a, mas como para o 7, para o 7 Pro, é que você não vai conseguir utilizar o 5G aqui no Brasil. Infelizmente a Google está limitando o uso do 5G apenas nos países que ela vende oficialmente o smartphone. Bom, dito isso, vamos então aqui agora ao que interessa, vamos abrir aqui a caixa desse smartphone. É uma caixa bem simples, fina, como nós já estamos agora acostumados, escrito Google aqui, a logo da Google desse lado, algumas informações aqui e também, como já é de costume, né? Antigamente a maioria das caixas vinham com plástico todo coberto aqui, dificultava até para abrir, às vezes você precisava de um estilete ou de uma faca aqui para romper o lacre. Agora não, simplesmente você pode puxar aqui esse lacre que ele possui aqui dos dois lados e pronto, você já consegue abrir agora aqui a caixa. De cara nós temos então aqui o smartphone. Vamos retirar ele aqui, deixar ele aqui no canto por enquanto. E aqui nós temos então o cabo de carregamento e transferência de dados, USB-C nas duas pontas. Temos o adaptador OTG de USB-C para USB-A. Pixel 6a, Google Tensor, que é o processador desse smartphone. É um processador da Google, né, mas adaptado aí da Samsung. Aqui nós temos a chave ejetora para o chip de operadora. Ele é apenas um chip e não tem slot para expansão de armazenamento, que seria o cartão microSD. E aqui dentro nós temos alguns manuais. E mais nada. Eu falo que no futuro não tão distante nós vamos comprar o smartphone, só vai vir o smartphone mesmo, não vai vir mais cabo nenhum, cada vez mais diminui. E aqui eu vou bater na tecla de novo, todo vídeo eu falo isso, o smartphone eu optei por essa cor aqui, eu não lembro agora o nome técnico dessa cor, mas é um cinza escuro, e os acessórios são branco. Eu gosto muito da Samsung, pelo menos nos top de linhas dela, ela encaminha os acessórios na cor preta. É bom porque, por mais que você tome todo cuidado limpando, isso aqui vai encardir. Bom, vamos deixar aqui no canto e vamos aqui ao que interessa ao smartphone. Vamos retirar aqui então essa película, uma película que não é para você utilizar no aparelho, né? Bom, e aqui nós temos então o Google Pixel 6a em toda a sua beleza. Bom pessoal, tem alguns dias que eu tirei o smartphone da caixa, eu já estou utilizando ele, então eu consigo passar para vocês as minhas primeiras impressões sobre o Pixel 6a. Quando eu estava pensando em comprar esse smartphone aqui, eu estava vendo algumas análises e o pessoal comentava bastante sobre a questão da qualidade de construção dele. Obviamente que nós não podemos comparar com o Pixel 6, 6 Pro, 7, 7 Pro, porque são a linha Premium da Google. Porém, eu vou ser bem sincero com vocês, eu particularmente não achei ruim a qualidade de construção do Pixel 6a, tá? Lógico que aqui na parte de trás nós temos plástico ao invés de vidro
E metal é apenas aqui nas laterais, por mais que às vezes possa parecer que não é assim, tá pessoal? Aqui na lateral nós temos metal. Só que assim, eu achei muito boa a qualidade de construção, eu não achei ruim não. Outro ponto que é muito comentado sobre esse smartphone aqui é a questão da taxa de atualização da tela ser apenas 60 Hz. Vou ser sincero com vocês, pessoal, eu vim de um Galaxy S20 que já tinha 120 Hz e já utilizava ele em 120 Hz. E depois de alguns dias de uso, você nem percebe mais essa questão da taxa de atualização, tá? Então eu acho que é mais a questão da imprensa em si, né? Bater na tecla, porque a maioria já vem com 90 Hz hoje. Mas na usabilidade do dia a dia, você não vai perceber diferença, tá? 60 Hz aqui para 120 depois de alguns dias, você nem vai fazer questão. Até porque o sistema nesse smartphone, sendo o Android sem nenhuma modificação, popularmente conhecido como Android puro, na versão 13 ele é extremamente fluido, então isso ajuda bastante na questão da fluidez aqui para você utilizar o smartphone. Bom, falando um pouco agora sobre a construção também, né, do smartphone, já que eu iniciei a parte aqui de primeiras impressões falando sobre isso, aqui na parte de trás nós temos a logo da Google, as duas câmeras, flash LED. Nessa lateral aqui, botão Power de liga e desliga, botão de aumentar volume e diminuir volume. Na parte de baixo nós temos o conector tipo C para carregamento e transferência de dados, os falantes aqui. Nessa parte, a gaveta para o chip de operadora, então nós conseguimos utilizar aqui apenas um único chip, tá? Ele não tem slot para armazenamento externo. Só que você consegue também colocar um segundo chip como um eSIM. Então você consegue trabalhar aqui com 2 chips. Eu não sei a questão da compatibilidade com o Brasil, mas na especificação técnica eu sei que ele dá para trabalhar dessa forma. Um chip físico e o outro chip eSIM. Bom, aqui na parte superior nós temos o microfone para cancelamento de ruído e as antenas para o sinal. Aqui na parte da frente nós temos a câmera e o leitor de impressão digital fica no centro da tela aqui. Bom, outro ponto que eu vi alguns comentários positivos, outros negativos, é em relação à questão do sensor de impressão digital. Eu estou utilizando, ele falhou algumas vezes comigo, mas tudo depende se o seu dedo estiver muito suado ou não, a sua mão estiver muito transpirada ou não. Mas assim, a grosso modo, é um impressor de extensão digital comum, tá? Não espere grandes coisas dele, mas ele faz o trabalho como deve ser feito. Bom, o smartphone ele pesa 178 gramas, eu não acho pesado, tá? Nós temos o Pixel 7 que é quase o mesmo tamanho e pesa, eu acredito que quase 200 gramas, ou seja, aí sim ele se torna um smartphone pesado pelo tamanho, né? Nós estamos falando aqui de um smartphone que tem, no caso do Pixel 6a, uma tela de 6.1 polegadas, OLED Full HD, mas com Gorilla Glass 3 de proteção aqui na parte da frente, até porque a parte de trás nós temos plástico. Bateria de 4.410 mAh, é uma bateria que vai durar aí basicamente o dia todo em uso moderado, tá? O uso moderado que eu digo é assim, é você utilizar redes sociais, verificar uma outra coisa na internet, ver um vídeo hora ou outra, não jogar. Se você for jogar, ele vai durar bem menos do que isso, tá? Mas comigo aqui com uso moderado eu tiro o smartphone do carregador por volta de 8 horas e quando dá 9, 10 horas da noite ele ainda tem um pouco de carga ainda. Ponto negativo desse smartphone aqui, a questão da velocidade do carregamento. Aí sim é um ponto muito ruim. Ele leva aproximadamente 2 horas para carregar de 0 a 100 sem você estar utilizando o smartphone. Se você estiver utilizando durante o carregamento, isso pode se preparar aí que vai demorar um pouco mais, tá? Mas é 2 horas, é um carregamento de até 18 watts que ele tem aqui. Sim, esse talvez é um dos pontos mais negativos que eu tenho para falar desse smartphone, até porque eu saí de um smartphone que carregava em 40 minutos, 50 minutos de 0 a 100. Esse aqui ele leva 2 horas, então você pode comprar o melhor carregador que for, o carregador indicado pela Google, ele vai levar aproximadamente 2 horas para carregar, tá? Então esse é um ponto ruim desse smartphone. 6 GB de memória RAM, 128 de armazenamento, vai rodar praticamente tudo que você tem disponível na Play Store, tá? Sem problema nenhum, com folga inclusive. Câmera principal nós temos aqui uma de 12.2 megapixels e uma ultra-wide de 12 megapixels. E na câmera frontal, 8 megapixels. Aqui, se você chegou até esse vídeo, você já deve conhecer um pouco da linha Pixel da Google. Então você sabe que a Google ela não utiliza o hardware mais atual quando se trata de câmera. O foco da Google está no pós-processamento. E sim, esse smartphone aqui ele não tem um hardware atual quando se trata de câmera, porém
nós temos aquela velha mágica da Google que faz as fotos ficarem espetaculares, tanto de dia quanto de noite. Então sim, se o seu foco é ter um smartphone, não pagar tão caro nele, tirar uma foto e a foto estar pronta para uso, sem você precisar fazer nenhuma edição, pode comprar que você não vai ter problema com ele. As fotos do Pixel 6a e consequentemente de todos os smartphones da linha Google, né, da linha Pixel, eles trazem resultados excelentes no pós-processamento da câmera. Vídeo aqui nós temos 4K até 60 fps na câmera traseira e na câmera frontal 1080 30 fps. Áudio é estéreo. E nós temos aqui IP67, ou seja, significa que o aparelho é protegido contra poeira e resistente a um mergulho na água de até 1 metro de profundidade por 30 minutos. Não é o IP68, que seria um pouco melhor, tá, do que o IP67, mas lógico, eu não recomendo você ir em algum parque aquático e entrar com o celular debaixo d'água. Eu sempre costumo dizer que a proteção IP67 e IP68 ela é uma proteção acidental. Caso você esteja na rua, comece a chover ou às vezes o celular cai, né, na beirada da piscina, você está na beirada do celular cai, aí sim serve para isso, mas não para você ficar brincando com o smartphone na água. Eu acho que esse não é o intuito dessas proteções. Bom, as minhas primeiras impressões são essas sobre esse smartphone aqui, tá pessoal? Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem aí nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like nesse vídeo e obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.